Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para vocês. Qual é o melhor lugar para estarmos? Olha para o seu irmão e fala assim, ó, qual o melhor lugar para você estar, meu irmão? Não, pergunta com um cara sério para ele assim, ó, qual o melhor lugar para você estar, meu irmão? Pergunta para ele assim, ó, qual é a posição mais alta que você pode alcançar? Pergunta para ele. Aonde que você acha que é o lugar mais alto que você pode chegar? O que vocês acham? Eu gostaria de falar aqui nesta manhã a respeito de uma personagem. Um personagem que ela aparece nos evangelhos de Jesus por 3 oportunidades. Em 3 horas diferentes. E nesses 3 lugares ela está fazendo a mesma coisa ou ela está no mesmo lugar. Eu achei bem interessante que nas 3 vezes que ela aparece, que são passagens conhecidíssimas, lindas, né, que você fala, uau, que passagem linda. E é a mesma personagem, as 3 vezes. E ela está no mesmo lugar. Isso tem que ensinar algo para nós esta manhã. Amém? Quem que é essa pessoa? Quem pode dar um chute aí? Quem é essa pessoa? Dona Maria? Maria? Muito bem. João 11:2 fala assim, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Então a pessoa que nós vamos estar falando um pouco, não sobre ela, mas sobre a atitude dela, nessas 3 vezes que ela tem um encontro com o Senhor Jesus, é Maria. E ela, nas 3 oportunidades, se encontra no mesmo lugar. Essa é fácil. Que lugar é esse, queridos? Aos pés de Jesus. Nas 3 oportunidades que Maria, ela é mencionada ali no encontro dela com Jesus, ela está aos pés de Jesus. E essa queria colocar como título da nossa palavra hoje, aos pés de Jesus. A Marta, esses 3 oportunidades que nós encontramos com ela, eu queria falar sobre cada um desses encontros de forma bem sucinta. Não é sobre o encontro em si que vamos falar, mas sim o que estava acontecendo naquele momento. Nós já ouvimos muitas pregações sobre essas oportunidades, esses encontros que ela teve com Jesus. Mas eu gostaria de pegar 3 aspectos muito importantes, né, que nos fazem entender algo bem interessante aqui. Estar aos pés de Jesus, queridos, é mais importante, essa frase eu queria que você gravasse. Estar aos pés de Jesus é mais importante do que trabalhar para Ele. Tem muita gente hoje em dia trabalhando para Jesus, se esforçando, correndo, agitando, fazendo acontecer, mas sem nem um pouco de comunhão e intimidade com Ele. Fazer para Ele é importante? Muito importante. Mas a comunhão precede o trabalho. A comunhão é mais importante que o trabalho. Né? E essa vida agitada de hoje que a gente vive, muitas vezes a gente se pega muito correndo, trabalhando e com pouca comunhão. Os pés de Jesus é o lugar que nós somos convidados a estar todos os dias, em todos os momentos. Jesus, ele fala para Marta, em uma das passagens que nós vamos chegar lá, um ponto importante que ele fala, Marta, essa é a única, ele fala para Marta, essa é a única coisa que é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Ele não fala que é uma das coisas mais, a única coisa que você precisa fazer na sua vida, se você quer fazer uma coisa, é o que Maria está fazendo aos meus pés. Né? É a única coisa necessária. E outro ponto interessante que eu achei também é que essa experiência de estar aos pés, ela nunca vai, olha para o seu irmão, nunca vai acabar. Assim, nunca vai acabar. Para aqueles que estão em Cristo, essa experiência de estar aos pés de Jesus nunca vai acabar. Lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 10 e 11, fala assim, os 24 anciãos prostraram-se
diante daquele que se encontra sentado no trono. Adoraram o que vive pelos séculos dos séculos e depositaram as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criastes, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Esse texto lá em Apocalipse fala de 24 anciãos que não vamos debater quem são, né? Existem várias teorias, mas são seres especiais, separados. E lá conta a visão que João teve dos céus. Esses 24 anciãos, que são homens líderes, né? Líderes, alguns falam que é os 12 apóstolos, né? As 12 tribos de Israel. Outros falam que são anjos, né? Não importa. Eu não acho que é anjo, mas não importa. Não vamos entrar nessa questão. Mas lá fala que esses homens, eles estavam prostrados aos pés de Deus. Prostrados aos pés. Isso aqui nós estamos falando de uma eternidade, não é de um ato só. Não é de um momento só. Prostrado e declarando as maravilhas dele. Estar aos pés de Jesus é o que nós vamos fazer por toda a nossa vida. E eu quero te falar uma coisa, que não tem lugar mais alto que você possa alcançar do que os pés dele. Não existe posição mais elevada para mim e para você do que os pés de Cristo. Esse é o melhor lugar que nós devemos buscar todos os dias de nossa vida. E Maria, ela fez isso. Maria, ela buscou fazer assim como nos céus. Ela entendeu de alguma forma como se passava nos céus. Porque todo encontro de Maria, ela estava aos pés de Jesus. Todo encontro de Maria em situações completamente diferentes, ela estava aos pés de Jesus. E eu gostaria de, nesse momento, falar um pouco, meditar um pouco, né, sobre essas 3 vezes em que Maria se lançou aos pés de Cristo. Essas 3 vezes em que ela se derramou aos pés de Jesus e o que nós podemos aprender com isso. Né? A primeira vez em que Maria se lançou aos pés de Jesus, está lá em Lucas capítulo 10, versículo 39 em diante. Ela se lançou aos pés de Jesus para aprender. Fala assim, para aprender. Para aprender. Texto clássico. Tinha ela uma irmã chamada Maria. Está falando de Marta aqui. O texto está aí? Estou ligeiro? Tinha ela uma irmã, versículo 39 de Lucas 10, chamada Maria. E esta quedava-se, palavra bonita, né? Quedava-se. Lá no Guaraná fala assim também. Quedava-se. Rapaz, mais ou menos assim. Para quem não entende, quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Aí, lembra o que a gente falou no começo? Marta está desesperada, servindo, fazendo o quê? Uma coisa boa. Ela está servindo Jesus, gente, servindo os irmãos, fazendo aquela agitação toda, né? Não tem nada de errado no que ela estava fazendo. Mas ela ficou incomodada porque Maria ficava ali sentada, escutando o que Jesus estava falando, ouvindo os ensinamentos de Jesus. E ela fala assim: não se importa, Senhor, que a minha irmã, ela tenha me deixado a ficar servindo sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e ela não lhe será tirada. Eles estavam reunidos ali na casa de Lázaro. Jesus, nós vimos em várias oportunidades que ele era muito amigo da família de Lázaro. É uma família que ele estava sempre em comunhão, ele amava aquela família, Lázaro, Marta, Maria, toda aquela família. E eles estavam ali sentados, conversando.
Jesus era um homem de propósito, ele nunca estava no lugar falando nada. Tudo que ele falava era vida, né, que entrava nas pessoas. E ele estava sentado ali conversando, e a palavra conta que Maria estava bem ali nos pés dele, sentado. Imagina a cena, né? Ela sentada com a boca meio aberta, assim, admirando e olhando o que ele estava falando. Todo mundo ao redor, mas ela estava aos pés. Não fala que Lázaro estava aos pés, que os outros... Só Maria que sentou ali aos pés de Jesus. Ela esqueceu todas as obrigações que ela tinha, e eram muitas. Naquele momento ela falou assim, nada mais importa. Não tem lugar mais importante para mim do que estar aqui, ouvindo as palavras. Então, o que nós fazemos aos pés de Jesus, o primeiro lugar que nós aprendemos com Maria é aprender e ouvir a voz de Jesus. Aos pés de Cristo, querido, no seu quarto. Hoje, isso aqui para a gente é uma figura. Isso aconteceu de verdade, mas hoje é uma figura. Jesus, ele não está aqui de corpo físico presente, mas a sua presença, ela está aqui. E quando nós paramos tudo e entramos para o nosso quarto, fechamos a nossa porta e começamos a contemplar, a ler a sua palavra, a escutar a voz dele, a permitir que ele fale ao nosso coração, nós estamos escolhendo a melhor parte. Jesus fala, olha, essa é a melhor parte, essa é a mais importante, ou é a única que importa, é você estar aqui sentado, escutando. As direções que ele tem para te dar, ela tem o poder de mudar a sua vida. A palavra de Deus tem o poder de te dar as decisões corretas naquilo que nós vamos fazer. No momento em que nós estamos ali escutando a voz dele, escutando a direção dele, nós estamos sendo direcionados para onde devemos ir, o que devemos fazer, como nos portar, o que não fazer. Tudo aprendemos na presença dele, aos pés dele. Então, estar aos pés de Jesus, Maria nos ensina que é o lugar onde nós podemos descansar, esquecer de tudo e aprender dele. Então fala assim, ó, entregue-se aos pés de Jesus para ouvir. Fala assim para o seu irmão, entregue-se aos pés de Jesus para aprender com ele. Amém? Um outro episódio que nós vemos também na palavra de Deus, que vamos ficar como o segundo encontro, né, de Maria com Jesus, que é citado na Bíblia, que ela está aos pés de Jesus para chorar. Quantos aqui ainda choram ainda aqui? Tem duas pessoas que choram ainda, né? Chorar. Aos pés de Jesus para chorar. João, versículo 11. Capítulo 11, a partir do 32. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, bem assim como os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultaste? Eles lhes responderam, Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Queridos, esse é um texto que tem tanto ensinamento para a gente, nós não vamos entrar em tudo. Mas é o momento onde o grande amigo de Jesus, Lázaro, morre. Ele adoece, ele estava muito doente. E eles mandaram avisar para Jesus, falou, fala para Jesus que Lázaro está doente, o amigo dele está doente. E o aviso, né, o recado chegou até Jesus. E a palavra conta que Jesus falou, tá bom, eu vou lá. E ele ficou fazendo o que ele estava fazendo. E ele continuou fazendo. E finalmente Jesus, depois de alguns dias, ele resolveu voltar. E veio atender aquela família. E de repente a palavra conta que ele estava aqui. Nesse momento, ele não havia chegado ainda até a casa dela, estava fora ainda da cidade ou da aldeia que ela morava. E Marta fala para Maria, fala, olha, Jesus está aí, ele está te chamando. E a palavra de Deus fala que ela sai correndo. Quando ela sabe que Jesus está ali, ela sai correndo. E a primeira coisa que ela faz, que ela pula, imagina, dando um carrinho de frente, Jesus. Ela pula, ela se lança aos pés de Jesus. E ela olha para Jesus e ela começa a chorar. E ela fala, mestre, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se você estivesse aqui, ele não teria morrido. E a palavra fala que já haviam 4 dias que ele havia morrido. 4 dias, estava ali preparando já estava enterrado na túmula já.
do túmulo, 4 dias. E ela se lança aos pés, começa a chorar. E ela começa a declarar, se o Senhor estivesse aqui. A palavra de Deus fala que naquele momento Jesus, ele se constrangeu. Jesus é Deus, queridos. Fala que Jesus, ele ficou com o coração constrangido ao ver o choro daquela mulher. Aos pés dele, lançando e chorando. E também os judeus estavam chorando, e tem até, né, isso vai até aquele versículo clássico, né, um dos versículos mais curtos da Bíblia, né, Jesus chorou. É o momento na Bíblia que mostra Jesus chorando, queridos. Ele chorou no Getsêmani ali de angústia, e ele chorou de compaixão com Maria. Maria, quando ela estava aos pés de Jesus, ali é lugar para chorar, queridos. Não chora, né, para quem não sabe qual que é a sua dor. Não chora para qualquer um, não. Chora para aqueles que amam você, que se importam com você. Mas principalmente quando você precisar de algo, quando você estiver no momento de angústia ou de tristeza, ou de que você perdeu alguma coisa, vá aos pés de Jesus. Maria nos ensina que ali, naquele lugar, aos pés de Jesus, né, nós vamos encontrar consolo. Aos pés de Jesus, naquele momento ali, ele se compadeceu daquela mulher. E o mesmo acontece comigo e com você, querido. Quando nós vamos aos pés de Jesus, para entregar tudo aquilo que nós temos, para chorar as nossas mágoas, para falar das nossas tristezas, né? Jesus, você não precisa de filtro com ele, você pode falar o que você sente. Não adianta tentar filtrar o que você quer falar, porque antes que a palavra saia da tua boca, ele já conhece, então isso não importa. Ele quer coração inteiro, coração completo diante dele. E Maria, naquele momento, ela se joga aos pés de Jesus. E ela começa a chorar e a declarar, só o Senhor podia ter feito isso. E Jesus, ele se comove, ele chora com eles. E depois realiza o milagre. Para ele o milagre é o mais normal. Dessa história, o milagre, que é um dos milagres mais maravilhosos, né, que pode acontecer, que é a ressurreição de um homem que há 4 dias estava morto, é algo que não tem nem como explicar. É tremendo, é. Mas esse texto mostra para a gente algo, uma lição muito maior do que a ressurreição de Lázaro. Uma lição muito maior para mim e para você, que aos pés de Jesus eu posso chorar. E quando eu choro aos pés dele, isso toca no coração de Jesus. Quando eu choro aos pés de Cristo, o coração dele se move. Ah, Pai, não tem uma lágrima sua, que vai ser passada em branca diante da presença dele. Chorar para os outros não vai acontecer nada. Diante dele, querido, a palavra de Deus fala em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 17, que todas as lágrimas ele vai enxugar do seu rosto. Todas as lágrimas são enxugadas do nosso rosto. Por quê? Porque na presença dele, né, nós somos consolados. E ele escuta e ouve a nossa oração e o nosso choro. Então nós precisamos nos prostrar diante da presença de Jesus para chorar, para derramar a nossa vida. Ali é lugar de fazer isso. Primeiro nós nos prostramos ao pé dele para aprender, para conhecê-lo, para conhecer a sua palavra. Depois nós nos prostramos ao pé dele para chorar, para lamentar, para derramar a nossa vida diante dele. Esse é o lugar. Não tem outro lugar onde nós podemos fazer isso e receber resultados tão maravilhosos do que aos pés de Jesus, queridos. Porque naquele momento em que nós estamos orando, que nós estamos chorando na presença dele, né? Cada lágrima, ela é transformada em oração, né? E o Espírito Santo, nesse momento que nós estamos ali, aos pés dele, ele intercede por cada um de nós, com gemidos inexprimíveis. Sabe, o seu choro toca o coração de Jesus. Né? Não é choro falso, é um choro de verdade. Aquele choro, né, sincero diante dele, isso toca o coração dele. E tem um terceiro encontro que ela encontra com Jesus. Já falamos sobre isso aqui anteriormente. Há um terceiro encontro em que ela se lança aos pés de Jesus para adorar e agradecer. Maria se lança aos pés de Jesus para adorar e para agradecer. Os pés de Cristo é lugar de adoração. Nós estávamos aqui nessa manhã cantando, né? Poderoso Deus, a minha alma anseia por você, a minha alma deseja a tua presença, né? As palavras são lindas, mas o que Jesus procura muito mais do que as palavras são corações que vivem isso, que anseiam, que desejam estar adorando o nome dele, exaltando o nome dele, declarando as maravilhas dele. O lugar de fazer isso, querido, não é no microfone aqui, é aos pés de Cristo.
o lugar de adorar, a adoração. A palavra adoração na Bíblia significa simplesmente prostrar-se. É isso que quer dizer adoração. Adoração não quer dizer cantar, adoração não quer dizer falar coisas bonitas. Adoração na Bíblia, a palavra no original, adoração quer dizer se prostrar. Então, quando nós estamos adorando ao Senhor, o que devemos estar fazendo é se prostrando aos seus pés. E Maria, mais uma vez, nos dá uma lição linda. Essa mulher é fantástica, gente. Essa Maria, ela dá uns ensinamentos para a gente, exemplos, né, que pouco se vê na Bíblia. Uma mulher como ela, com um coração como ela, que entendeu Jesus como ela. Lá em João ainda, no capítulo 12, versículo 1 ao 3, fala assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Queridos, mais uma vez, Maria, depois de... Eu creio que nesse momento não foi muito tempo depois da ressurreição de Lázaro, pelo que o texto está falando. E o coração de Maria estava repleto de gratidão. Ela estava tão feliz com o que Jesus tinha feito na vida deles, daquela família. Ela estava tão feliz, ela estava com o coração transbordando. Na hora que ela viu Jesus, que ele estava naquela casa, queridos, fala que tinha um vaso de alabastro, né? Toda vez que eu escutava vaso de alabastro, eu imagino um vaso de colocar vinho bem grande, né? Imagina na nossa cabeça, o vaso para gente é coisa grande, né? Mas na verdade é um recipiente bem pequeno. Era um vasinho de alabastro. É onde colocava-se perfume, né? Perfume, um vaso de alabastro. Que naquela época, geralmente, eu estava estudando um pouco sobre isso, fala que praticamente quase uma gota daquilo ali, né? Algumas gotinhas era um dia de trabalho de uma pessoa. Ela tinha uma libra, né? Uma libra de alabastro. E aquilo ali correspondia, se você ler o texto, de acordo com o que Judas Iscariotes fala, correspondia ao trabalho de quase um ano de uma pessoa, de um trabalhador, para encher aquele vaso. E ela tinha ali, todo dia ela trabalhava e colocava mais umas gotinhas ali dentro. E aquilo ali, geralmente, era para quando ela fosse se casar, né? Na noite de núpcias daquela mulher, aquele vaso era para ela perfumar o quarto. É para ela perfumar a cama, se perfumar. Era um perfume caríssimo, muito raro a palavra fala, muito raro. Que ela juntou ali para aquela noite especial, que toda a mulher fazia isso. Juntava, trabalhava para aquilo ali. Mas naquele momento, aquela mulher pegou e falou, isso aqui é a única coisa. Porque mulher, você sabe que naquela época não tinha nada, né? Mulher naquela época não era muito valorizada na sociedade daquela época. Como nós valorizamos hoje tanto, né? A gente valoriza demais hoje. Mas naquela época não tinha esse valor todo. E aquele vaso ali talvez era a única coisa de valor que aquela mulher tinha, queridos. Mas no momento que ela viu Jesus, o coração dela, eu acho que ela nem pensou duas vezes. Ela falou, rapaz, o que ele fez por mim? O que ele fez pela minha família? No momento que eu chorei, que ele se compadeceu de mim, fez esse milagre. Fala que ela chegou e ela entrou, nós conhecemos a história muito bem, ela entrou na sala sem perguntar a ninguém, né? Ali está todo mundo servindo ali, ela entrou de repente, ela não simplesmente derrama, né, as gotinhas ali, fala que ela quebra o vaso. Ela quebra o vaso, sabe por quê? Ela fala, pai, não vai sobrar nenhuma gota, vou quebrar, vou derramar tudo. E ela derrama aos pés de Jesus. E ela começa a enxugar com os cabelos e com lágrimas, adorando ao Senhor. Isso aqui ela não estava pedindo nada, queridos. Nesse momento aqui ela não estava aprendendo nada, ela simplesmente foi lá porque ela queria adorar Jesus, agradecer Jesus pelas grandes coisas que ele tinha feito na vida dela. Ela entendia esse momento de adoração. Então, o nosso lugar, o lugar que nós temos aos pés de Jesus é para adorar. Adoração, querido. Logo após, eu estava pensando um pouco sobre isso, sobre
aquele momento, né, é um dos textos que mais me impacta, na verdade, na Bíblia. É esse texto de Maria, na hora que ela entra ali, você entendeu o que está acontecendo naquele momento. Né? Jesus, naquele momento, depois que Judas fala, né, que desperdício de dinheiro é esse? Como é que isso aqui dava para... O Judas era muito espiritual, os Iscariotes, né? Ele fala, isso aqui dava para alimentar muitos pobres, né? Preocupado com os pobres, Judas. Né? Que desperdício. E os próprios discípulos começam a criticar aquela atitude daquela mulher. Fala, que é isso? Para que isso, né? Jesus olha assim e fala assim, queridos, vocês não estão entendendo nada. Vocês não estão entendendo nada. O que ela está fazendo aqui agora? Gente, faltava dias para Jesus ser crucificado. Dias. Estava à beira da morte. Jesus sabia já disso. E aquela mulher ali, ela derrama aquele perfume, ela começa a ungir o corpo de Jesus, os pés dele. Jesus olha para ela assim, o que ela fez aqui, ela está me ungindo. Está ungindo para o meu sepultamento. Ela está se adiantando, porque ninguém vai ter tempo de fazer isso. O que ela está fazendo aqui, geralmente eles faziam isso. Esse perfume também era usado para ungir mortos, né? Quando estava embalsamando ali. E ela derrama aquele, Jesus fala assim, ela está ungindo, e eu quero falar uma coisa para vocês. Ele fala para todos os discípulos. E fala para mim e para você também, que ele escreveu isso com motivo, está na Bíblia por um motivo. Ele fala assim, olha, por toda a terra e em todo o tempo, o nome dessa mulher vai ser lembrado. A atitude que ela fez aqui vai ser lembrada. Durante todo o tempo. O tempo seu hoje que você está vivendo, o tempo dos seus bisnetos, se nós chegarmos até lá. Vão falar dessa mulher e da atitude que ela fez. Jesus falou assim, olha, essa atitude, esse perfume que ela está derramando aqui sobre a minha vida, isso aqui é algo tão lindo, tão profético, que ela está ungindo o meu corpo para ser sepultado. Interessante que, lembrei aqui agora que pegaram Jesus, imagina, depois que ela ungiu Jesus, passou pouco tempo, ele foi preso, foi morto, e quando ele morreu, eu estava analisando um pouco sobre isso, ele fala que ele morreu ali já, faltando umas 3 horas para o sábado do judeu, e fala que eles pegaram ali, correndo ali, e desceram ele, e sepultaram. Eu não creio que deu tempo de preparar bem o corpo, foi muito rápido, porque tinha até 6 horas para poder sepultar, e o sepultaram. Depois, tanto é que depois você vê que as mulheres, elas falam, vamos juntar as coisas, vamos lá. Esperou o sábado, acabou o sábado, elas foram lá para quê? Para poder preparar o corpo. Né, direito, eu imagino que era isso. Na hora que ela chega lá, o homem fala, o que vocês estão procurando aqui? Já era. Você tinha que ter feito isso, era antes, agora já não precisa mais. Mas alguém tinha feito aquilo, queridos. Maria tinha feito aquilo. Então, a atitude dela de derramar aquele perfume caríssimo, de derramar o que ela tinha de mais importante aos pés de Jesus, e chorar, e adorar, e agradecer, ela entendia que existia um lugar na presença de Deus, que ninguém pode tirar você, que nada vai te atrapalhar. Os críticos que vieram contra ela, que criticaram, que falaram, não, você está fazendo a coisa errada, ficaram indignados, até a palavra fala, com a atitude dela. Jesus falou assim, não, ela está fazendo o que é certo. Ele defendeu aquela mulher. Ele falou assim, nunca vai se deixar de mencionar o nome dela, porque ela fez aquilo que é correto, aos pés de Jesus. Essas 3 oportunidades em que nós vemos Maria, aos pés de Jesus, nós aprendemos que existe um segredo nessa figura de linguagem, né? Aos pés de Jesus. Aonde que é os pés de Jesus, querido? Hoje. Ele não está aqui, como falamos, de corpo presente, né? Ele não está aqui para você... Eu imagino se ele estivesse aqui, a gente corria e sentava aos pés dele, né? Outros iam correr e trazer uma coisa para ele comer. Cada um ia fazer alguma coisa. Mas Jesus, nós acreditamos e cremos que a presença dele está nesse lugar. E toda vez que nós reconhecemos a presença dele, isso não deve ser algo aqui no culto, simplesmente. Né? Você vir aqui querer levantar a mão e adorar o Senhor, é legal, é bonito, fica lindo, né? Mas aos pés de Jesus, nós devemos estar todos os dias de nossa vida. Na hora que a gente chegar em casa, segunda-feira, aos pés de Cristo. Na hora que a gente for tomar uma decisão, aos pés de Jesus. Na hora que a gente tiver uma decepção, vou lá de novo chorar com Ele. Na hora que eu
algo bom acontecer, nossa, deixa eu adorar ele aqui, deixa eu dar para ele o meu melhor, deixa eu derramar aos pés dele algo especial, um perfume especial, deixa eu abençoar a vida de... Você quer saber como é que você pode adorar o Senhor como Maria fez? Abençoando vidas, queridos. Jesus ama vidas. Jesus ama vidas e o que ele faz, né, o que ele fez durante a sua caminhada, que foi tocar vidas e transformar vidas. Se você tem a oportunidade de abençoar vidas e não faz, né, você está deixando de adorar o Senhor Jesus. Né, usando muitas vezes o seu tempo, usando o seu recurso para poder abençoar a vida. Nossa semana passada, nós escutamos uma palavra tremenda sobre generosidade. Sabe, nós não estávamos aqui, mas a gente escutou online depois. Depois não, ao vivo, né, irmão? Estava no carro ao vivo. Me dizem as más línguas que eu dormi no meio da palavra. Mas depois eu acordei e escutei de novo. Realmente achei engraçado. Que eu achei que eu tinha escutado tudo. Né? Eu não estava dirigindo, eu tinha certeza que eu tinha escutado tudo. Aí Camila, você vai ter que escutar, você estava dormindo. Eu falei, não dormi não, estava escutando. Aí ela, estava não. Eu falei, estava. Aí ela, qual que foi o sonho do pastor Marciano? Eu falei, essa parte aí, eu não lembro bem não. Eu acho que ela gravou o que eu estava dormindo, como é que pode, né? Mas eu escutei depois de novo uma palavra abençoadíssima, querido, sobre generosidade. Você quer estar aos pés de Jesus? Seja generoso. Seja abençoador. Você não tem como derramar um perfume mais sobre o corpo dele, queridos. Mas o corpo de Jesus, quem é hoje? A igreja. Cuida da igreja. Derrama sobre a igreja o perfume precioso. Derrame sobre pessoas, abençoe pessoas, sabe? Abençoe. Ai, o negócio está meio feio, eu estou sem dinheiro para abençoar. Dedique tempo com pessoas, queridos. Muitas pessoas, a pastora falou muito bem, não é só sobre dinheiro, né? Sobre bens, é sobre dedicar tempo. É se doar para as pessoas, se doar para o corpo de Cristo. O corpo dele é a igreja, então se você quer derramar perfume sobre ele, derrame sobre a igreja. E vai ter o mesmo efeito, eu te garanto. O mesmo efeito que Maria teve quando você abençoa a vida de um irmão. Quando você abençoa a vida de uma irmã. Quando você chora com alguém que está chorando. Quando você se dedica tempo a ajudar alguém que está sofrendo. Quando você simplesmente, vou pegar alguém aqui que chegou agora, nem fala inglês, vou levar ele ali para poder comprar um carro, para poder aplicar em alguma coisa, eu vou fazer... Isso aí você está servindo ao corpo, está servindo a Jesus. Tem tantas formas que eu posso fazer para derramar esse perfume sobre o corpo e adorar o Senhor. Quando eu estou fazendo isso, eu estou adorando em espírito, mas também em verdade. Né? Adorar de palavras, eu já falei aqui no começo, é um pouco perigoso quando a gente fica só nessa esfera de palavras. O reino de Deus não se move, sabe, sobre palavras, mas sim sobre atitude. A atitude é o que eu faço, não é o que eu falo. Lembra que sua mãe falava para você, faça o que eu falo e não o que eu faço, né? Quando fazia um trem errado. Dona Maria, ela falava assim, não, faça o que eu falo, não o que eu faço. Não sei. Já escutamos isso, né? Na verdade, nós devemos ser o exemplo. Olha, faça assim como eu faço. Siga o meu exemplo. Devemos falar isso para os nossos filhos, devemos falar isso para os nossos irmãos que estão ao nosso lado. Paulo falava assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então eu devo chamar, responder para mim, falar, só pode me imitar, porque eu estou imitando ele. Eu estou fazendo aquilo que ele quer que eu faça. Então, estar aos pés de Jesus é o lugar mais sublime, mais alto, mais lindo que você pode alcançar. E aos pés dele, queridos, eu encontro tudo o que eu preciso. Tudo o que eu preciso. Nós não vamos ler não, mas alguns textos aqui na Bíblia, que não vai dar tempo de a gente chegar lá. Tem outros personagens que se encontram aos pés de Jesus. A palavra, eu vou só mencionar rapidamente, Jairo, a filha dele estava doente, à beira da morte, fala que ele chega, assim como Maria, a primeira coisa que ele faz, ele se prostra, se humilha diante de Deus. E ele fala, olha, minha filha está morrendo, eu preciso da sua ajuda. Rapaz, toda vez que você se prostra diante do Senhor, o Senhor escuta a sua oração. Toda vez que você se prostra, isso toca o coração de Jesus. E Jesus parou o que ele estava fazendo e ele foi lá. E quando chegou lá, a filhinha já estava morta. Aí o pessoal, demorou. Jesus fala assim, olha, tira todo mundo daqui. Vem cá, Jairo, vamos resolver isso. Ele vai lá e resolve a situação de Jairo. Ele traz a vida. Jesus, queridos, ele entende e se compadece de um coração que se humilha diante dele. A palavra de Deus fala que todo aquele que se humilhar diante de Deus,
prostrar-se é se humilhar. É reconhecer quem ele é. Para todo aquele que se humilhar diante dele vai ser exaltado. Por ele, não por homens. É por ele. Porque ele é bom, porque ele é lindo. Então Jairo, ele é um exemplo daqueles que se prostram. Então o que eu faço aos pés de Jesus? Eu me humilho. Eu adoro aos pés de Jesus. Né? Eu ouço a palavra como nós aprendemos. E eu estava meditando um pouco sobre isso. E eu coloquei uma pergunta ali. O que eu ganho estando aos pés de Jesus? O que eu ganho aos pés de Jesus? Eu estou falando na nossa vida prática, né? Quando você descobre, estou falando para quem não conhece esse lugar, queridos. Porque quando você conhece os pés de Jesus, a presença dele, né? Nós cantamos aqui, olha, quem já pisou no Santo dos Santos, queridos? Quando Lucas cantava isso, meu coração disparou. Fala, quem já pisou no Santo dos Santos? Quem já esteve na presença de Deus? Não tem outro lugar que ele quer ficar. Não existe outro lugar. O salmista Davi fala assim, mais vale um dia só, na presença de Deus, do que 1000 em qualquer outro lugar que você pode imaginar. Ele fala assim, imagina os melhores lugares. 1000 dias lá. Não se compara a um dia na presença do Senhor. Mas só tem esse entendimento quem já passou um dia lá. Quem já esteve lá, quem já pisou os pés lá. O convite que Jesus tem para mim e para você hoje é para se lançar aos pés dele. É para pisar na presença dele, como nós cantamos aqui. Para pisar na presença do Santo dos Santos. Porque quando estamos ali não tem outro lugar mais importante, queridos. Não existe outro lugar mais importante. Eu coloquei aqui essa pergunta, né? O que é que eu ganho estando aos pés de Jesus? Como eu te falei, é mais para quem ainda não entendeu exatamente, está sempre procurando benefício. Vou ganhar o que com isso, né? Tem muita coisa boa, né? O mais importante é a comunhão com ele. Mas eu ganho na presença dele. Eu ganho bênçãos e vitórias. Na presença de Jesus eu ganho bênção e vitória. Nós aprendemos com Maria isso, né? Quando ela estava aos pés dele prostrado, o Senhor abençoou e trouxe a vitória naquele momento que ela precisava ali, que o irmão dela estava morto, né? Também nós ganhamos vida eterna e salvação. Vida eterna e salvação quando estamos aos pés de Jesus. E também nós ganhamos intimidade e comunhão aos pés de Jesus. 3 coisas que nós ganhamos. Fala para o seu irmão, intimidade e comunhão. Ganho bênção e vitória. E eu ganho a vida eterna, a salvação. Aos pés de Jesus isso aqui é garantido para a gente, queridos. Aos pés de Jesus isso aqui é uma promessa para a gente. Então eu queria desafiar toda a igreja, desafiar todos nós a entender esse lugar, a buscar compreender melhor esse lugar de adoração e de intimidade com o Senhor. O lugar que Ele tem chamado toda a igreja para estar, queridos. É na presença dEle. Ali, há choro. No céu não vai haver choro. Mas enquanto estamos aqui na terra, vai haver choro também na presença dEle. Jesus afirma, olha, você vai ter aflição, vai ter dificuldade nesse mundo. Tem de bom ânimo, vocês vão vencer, mas vai acontecer. Né? E aqui a prova, Maria nos mostra isso. Ela teve momentos aos pés dele que ela estava arrasada, destruída, né? Com dores terríveis. Mas ela estava aos pés dele. Ali a cura, ali a solução dos seus problemas. Só aos pés dele. Eu gostaria que, nesse momento, ainda sentados, que vocês curvassem as cabeças.